Olá, tudo bem? Eu sou o professor Nilson Pita, farmacêutico, mestre pela Universidade de São Paulo e com uma ampla experiência na área de saúde estética. Mas você sabe que ninguém nasce assim, né? Ninguém nasce pronto e a gente tem uma trajetória. A minha trajetória ela começou quando eu tinha aproximadamente uns 11 ou 12 anos de idade, num dia depois de ter feito uma prova que eu tinha ido acima da média da minha turma. Eu nunca fui aluno acima da média, eu sempre fui aluno regular, aquele que procurava ir bem em tudo, mas ficava ali na quantidade suficiente de nota para passar sem precisar de recuperação. E eu lembro que naquela prova, numa determinada situação, eu consegui tirar um 7, e aquele 7 era fantástico para mim, porque os meus colegas que só tiravam 10 tinham tirado 4, 5, e eu tinha tirado um 7. E eu cheguei em casa feliz da vida, e na hora do jantar assim, eu virei pro meu pai e falei assim: putz, você não sabe, eu tirei um 7. Eu me achando, né, que eu era um cara inteligente. Meu pai virou pra mim e falou assim: o máximo que um filho de burro consegue ser é girafa. Esse 7 que você tirou aí... E meu pai não era um cara que falava esse tipo de coisa pra mim, né? Meu pai, carpinteiro, né, uma pessoa simples, com pouco estudo, mas ele não falava daquele jeito. E aquilo me impactou ao ponto de eu falar assim: eu vou ser uma girafa. Foi duro escutar aquilo, mas aquilo não serviu para mim numa periferia de São Paulo que tinha tudo para dar errado. Serviu como uma frase de incentivo, né? Uma frase de motivação: eu tenho que ser uma girafa. E assim foi. Eu fui trabalhar, continuei estudando. Aos 14 anos de idade comecei a trabalhar, porque a partir dali eu sabia que se eu quisesse alguma coisa eu ia ter que trabalhar muito e ia ter que gerar meus próprios recursos. E isso, na verdade, para mim foi um grande desafio, porque meu pai até ali ele teve condições de me sustentar dentro da necessidade mínima, mas se eu quisesse estudar mais, se eu quisesse construir alguma coisa, eu teria que trabalhar. E aos 14 anos de idade eu comecei a trabalhar numa empresa de engenharia, não é? E eu fui office boy durante 45 dias, você acredita? Eu entrei para ser office boy com 14 anos de idade, e por ter mais escolaridade, que eu já estava no primeiro ano colegial, eu tive a oportunidade de seguir para a área de informática. Pasmem, para a área de informática. E eu comecei a trabalhar e me destacar ali. Tive vários desafios. Eu tive um chefe também que foi muito engraçado, importante para minha carreira, porque uma vez eu fui pedir aumento, ele falou assim para mim: o que você faz para merecer um aumento? Você fica aí a maior parte do tempo tomando café, fumando e jogando conversa fora. Muitas das coisas que eu te peço para fazer, você não faz, ou faz mal feito. Eu falei: tá bom, daqui um ano a gente conversa novamente, porque naquela época tinha dissídio era muito expressivo. E eu me dediquei de uma forma diferente naquele um ano. E quando chegou a época do dissídio, a gente foi conversar, e eu falei: e agora, quanto que eu mereço? Ele me propôs um aumento de 100% do que eu ganhava. Eu falei assim: não quero, eu quero 500%. E ele acabou por me dar, porque ele falou que realmente eu merecia. E era um cara jogo duro, viu? Enfim. E aí, durante esse tempo, eu fiz o colégio numa escola estadual, mas uma escola boa, reconhecida na minha região. E eu segui em frente. E chegou uma hora que eu falei assim: bom, eu preciso fazer faculdade. E eu ganhava bem. Na época eu ganhava por volta de 28 salários mínimos, com 17 anos de idade, 18 anos de idade. Você imagina isso hoje, né?
Mas eu não queria fazer engenharia, apesar da empresa ser de engenharia, eu não queria fazer análise de sistema também. Eu queria partir para a área da saúde. E para fazer uma boa faculdade eu precisava estudar e fazer cursinho e tudo mais. Eu fiz 2 anos de cursinho, bati na trave na USP várias vezes. E no meio desse caminho, procurando o que eu ia fazer, eu tive contato com uma das palestras e falaram da faculdade de farmácia. E depois de 2 anos sem conseguir entrar na USP, eu falei assim, bom, eu vou, na verdade, entrar na USP na área de medicina, né? Eu queria fazer medicina, mas não tinha condições. E aí chegou um tempo que eu falei assim, bom, então eu vou prestar farmácia. E farmácia era uma faculdade extremamente concorrida e faculdade particular praticamente não tinha nenhuma. Na verdade tinha 2. Na época, 3, tinha PUC de Campinas, tinha a Unicastelo, que foi onde eu fiz, e a Oswaldo Cruz. E durante aquela faculdade eu falei assim, durante aquele tempo de cursinho eu falei, bom, eu estou prestando medicina, não entrei 2 vezes por meio ponto na segunda fase, eu vou prestar farmácia e se por acaso não for isso que eu quero, eu volto a fazer cursinho e eu vou fazer medicina. Mas é porque não tinha nenhum recurso, não tinha nenhum incentivo de governo e tudo mais, e meu pai não tinha condição. E mesmo assim, naquela época, a faculdade de farmácia era muito cara. E eu tive que encarar aquilo. Durante toda a faculdade foi um extremo perrengue. Eu estava ganhando muito bem, tive que sair do meu trabalho, estudava integral e trabalhava à noite. Muitas vezes os colegas, né, a gente ia comer uma coxinha lá perto e às vezes nem dinheiro para coxinha tinha, foi muito difícil. E por volta lá do final do 3º ano de faculdade, na época minha namorada Simone, que hoje é minha esposa, ficou grávida do meu filho Ícaro. E você pensa, o que eu ganhava era praticamente para pagar a faculdade. E eu não tinha ali o que dar para o meu filho assim, de conforto, né? Na verdade, o grande trunfo na manga é que minha esposa trabalhava e ela conseguiu segurar o 1º ano até eu me formar para a gente conseguir começar a trajetória. Isso foi bem marcante. E antes até da gente ir para o nosso apartamento, a gente morou com os nossos pais um tempo e eu me formei em farmácia e aí já comecei a trabalhar 2, 3 empregos, era uma questão de sobrevivência. Nessa época eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório de anatomia patológica e foi mais ou menos na época que a Simone ficou grávida do Ítalo, eu fui trabalhar com anatomia patológica. E eu estava fazendo faculdade de farmácia e a minha opção era se formar em farmacêutico industrial. Na época tinha essas opções, industrial, análises clínicas e toxicológicas. E eu tinha escolhido trabalhar com a parte industrial. Era o que mais me chamava a atenção. E no meio do 3º ano eu fui fazer um estágio no laboratório de anatomia patológica. E por coincidência eles gostaram da forma que eu me comportei e eu fiquei trabalhando com anatomia patológica durante 5 anos. E eu não sabia por que eu estava trabalhando com anatomia patológica, eu gostava de trabalhar, é lógico, mas eu não sabia por que eu estava trabalhando com anatomia patológica. Enfim, aí eu me formei, um colega na anatomia patológica lá virou para mim, que ele estava fazendo biomedicina, e falou, e aí Pita, você se formou e não mudou nada na sua vida? Nossa, mas que revolta que me deu naquele dia. Falei, caramba. Falei, não é que é verdade? E como a gente aceita, né, algumas coisas ruins que as pessoas falam na sua direção. É mais fácil até aceitar as ruins do que as boas. E eu pensei assim, falei, é verdade, eu me formei e nada mudou. E tudo bem, e aí eu fui, o meu objetivo era sustentar minha família. Nessa época eu já estava com meu 2º filho, o Lucas, e eu falei assim, poxa, eu não tinha muito tempo nem
condições de pensar em outra coisa. Eu tinha que trabalhar ganhando dinheiro e sustentar minha família. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhava no laboratório de manhã, trabalhava numa grande rede de farmácia de tarde, e de noite ainda ia para um outro hospital trabalhar com anatomia patológica. E nesse ensejo, eu contraí uma hepatite A. E eu fiquei 45 dias em casa, pensando na vida, né? Peguei uma hepatite que foi tremenda. Eu fiquei 45 dias de molho. E nesses 45 dias eu falei assim, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente na minha vida. Não dá para continuar nessa mesmice. E nisso já fazia 3 anos que eu estava formado. E aí eu comecei, falei, bom, eu vou fazer um mestrado. Eu falei assim, mas eu fiz uma faculdade particular, agora para fazer um mestrado tem que ser na USP, para poder aquilo ter peso e eu trabalhar com consultoria. Na época eu pensava em trabalhar com consultoria. E aí eu comecei. Em uma das minhas jornadas eu tirei alguma coisa daquele meio do caminho, mas eu ainda estava. Toda manhã eu ia para a USP, ficava na biblioteca 4 horas, à tarde eu trabalhava no laboratório e de noite eu trabalhava numa drogaria, estudando para entrar no mestrado. E eu entrei no mestrado da USP. Eu lembro, né, como se fosse hoje, que para você entrar no mestrado você tem as provas específicas, inglês e tudo mais. Então uma entrevista. Eu lembro lá que eu fui para uma sala, tinha vários professores, mais de meia dúzia, e um dos professores virou e falou assim para mim, você está fazendo mestrado e você quer seguir na vida acadêmica? Eu falei, eu imagino, eu não quero ser professor nem a pau. Deus me livre. Aí o outro virou para mim e falou assim, onde você fez faculdade? Eu falei assim, eu fiz faculdade na Unicastelo, na Universidade Camilo Castelo Branco. Aí um virou para o outro e falou assim, onde fica isso? Um pouco caso. E eu olhei para a cara do professor, da professora, falei assim, vocês não sabem onde fica? Vocês deveriam saber. Sabe por quê? A minha nota foi superior à dos seus alunos aqui da USP. Então é melhor você saber o endereço e ver o que eles ensinam lá que vocês não estão ensinando aqui. Eu quase fui reprovado na entrevista depois de ter passado por toda a parte técnica. Enfim. E aí durante o mestrado eu comecei a dar aula no Senac. Depois de qualificado eu consegui dar aula na Unicastelo, que era onde tinha me formado. Foi uma emoção muito grande você ter passado por toda uma trajetória que era muito difícil, a faculdade de farmácia. A gente tinha que ralar muito, muitas noites sem dormir, muito sacrifício para se formar. E quando eu entrei na sala de aula e eu olhei para o fundo e vi o lugar que eu sentava, eu falei assim, eu não acredito que eu estou aqui dando aula. Para mim aquilo foi um troféu. Foi uma coisa assim, falei, puxa, eu acho que eu posso mais, estou virando girafa. E depois eu defendi o mestrado, consegui ser mestre. Junto com a Unicastelo, dei aula na PUC de Campinas, que também era um lugar que eu gostava, queria muito dar aula. Dei aula lá 2 anos. E eu investi numa sociedade, numa farmácia de manipulação, que não foi uma boa. Me rendeu uma série de problemas. Mas enfim, aí eu me formei e eu comecei com a vida acadêmica. A vida acadêmica, na verdade, me abraçou, né? Eu precisava fazer alguma coisa, muitas dificuldades financeiras, e eu resolvi investir nisso. E foi. E assim foi. Não ganhando muito, mas também não ganhando pouco, com os altos e baixos da vida, né? E quando foi por volta de 2011, eu sempre fui uma pessoa inquieta, né? Eu sempre nunca me conformei em ganhar o mesmo salário todo mês. Isso era uma característica minha. E por isso que talvez eu tivesse vários trabalhos, de vez em quando inventava umas coisas. Na verdade, se você for conversar com a dona Simone, ela vai falar que eu sou louco, que eu não sou muito certo. E de vez em quando eu inventava coisas e dava errado. Aí sofria eu, Simone, Ítalo, Lucas e depois a Isabela também.
mas eu sempre fui muito inquieto. Algum tempo eu falei assim, tá bom, agora eu só vou dar aula em universidade, eu não vou inventar mais nada, mas eu sempre dando aula, eu prestava algum serviço, fazia alguma coisa, eu achava sempre uma maneira de trabalhar de forma diferente e sempre ter algum recurso a mais. E eu trabalhei muito com consultoria de assuntos regulatórios, dava consultoria para o pessoal montar farmácia de manipulação, houve um auge da farmácia de manipulação. Paralelo a isso, também trabalhava em hospitais, ou seja, a gente foi se virando do jeito que dava. Em mais ou menos 2011, eu fui prestar uma consultoria para uma farmácia de injetáveis, e nessa farmácia de injetáveis eu tive contato com a área de estética. Eu fui para ser gerente de novos negócios, ia trabalhar com foco na parte hospitalar, mas eu tive contato com a área de estética. E eu vi alguém falando assim, mas por que intradermoterapia daqui, intradermoterapia dali? E nessa minha trajetória eu também tinha dado muito curso de técnicas de aplicação de injetáveis para o Sindicato do Comércio Varejista de Medicamentos de São Paulo. E eu vi a pessoa falar intradermoterapia, e eu chamei a pessoa que era responsável pelo departamento de estética, que eu não dava muita atenção também. Eu falei, me explica essa história de intradermoterapia. Como que uma injeção intradérmica pode trabalhar uma gordura localizada e reduzir essa gordura localizada? E ela falou assim, não, aqui ó, aplica na gordura. Eu falei, bom, se é na gordura não é intradérmica, é subcutânea. E eu fui pegar o nosso portfólio para ver quais eram as substâncias e fui entender um pouquinho a respeito do assunto, e eu entendi o que eu precisava para ajudar a alavancar o nosso negócio, porque um dos departamentos era estética e o meu negócio era a parte hospitalar, que era aquela que eu tinha maior entendimento e tudo mais. Legal. E eu falei assim, eu quero saber quem são as pessoas de referência nessa área de estética. E eu descobri quem era, as grandes escolas de pós-graduação, e eu procurei levar aquele produto para essas escolas. E foi assim que eu fiz. Fui lá, ofereci o produto gratuitamente. Para quê? Para difundir aquele produto no meio das pessoas que estavam trabalhando com estética. E chegou um determinado momento que uma dessas pessoas, muito conceituada até hoje no meio da estética, me liga uma sexta-feira de noite e falou assim para mim, Nilson, eu tenho uma pós-graduação no interior de São Paulo, é a última aula e o professor que ia dar aula teve problema lá e não pode dar aula. Você vai lá dar aula? Eu falei, Deus me livre, não entendo nada de estética, não sei nada de estética, o que eu vou falar de estética? Ela virou para mim e falou assim, eu vi seu currículo Lattes e eu vi que você é farmacêutico. Eu falei, tá bom, o que mais você vai jogar na minha cara? Aí ela virou e falou, você também é professor universitário. Eu falei, é verdade, trabalho na Cruzeiro do Sul há muitos anos, trabalhei na Unip, trabalhei na São Camilo, não é? Mas de estética eu não entendo nada. Eu vou para frente de um monte de profissional de nível superior, alguns colegas meus de profissão, falar o que numa pós-graduação? Não sou irresponsável a esse ponto. E foi, vou, não vou, e acabou que ela me convenceu de eu ir dar aula na pós-graduação. Eu falei assim, mas tá bom, então eu vou fazer um workshop falando dos meus produtos. Falei, bacana, vou lá. E eu fui. E não é que eu gostei do negócio? E ainda coincidiu, não acredito em coincidência, mentira, não foi coincidência. O que aconteceu foi o seguinte, a empresa que eu estava muito ruim das pernas, tanto que depois faliu. E eu comecei a pegar aula em pós-graduação e viajar o Brasil todo final de semana viajar o Brasil todo e trabalhar com aquele assunto de estética. E cada pergunta que os alunos faziam,
e me motivava a estudar, a entender melhor o universo da estética. E eu cético com a estética, porque a gente, quando faz mestrado, principalmente numa grande universidade, como é o caso da USP, a gente é meio avesso à história da estética, porque muita coisa a gente não consegue comprovar. E eu dava aula de injetáveis, basicamente, e o que eu fazia era alguma correlação com algum protocolo, e dava uma aula ensinando o pessoal a utilizar seringa e agulha e fazer as aplicações adequadas, subcutânea, intradérmica, intramuscular e assim por diante. O que eu ensinava o pessoal basicamente era isso, mas eu comecei a me destacar porque, como eu sou farmacêutico, eu fazia uma correlação e desenvolvia um raciocínio lógico com relação à combinação daquelas substâncias para formar uma mescla, que é aquela combinação de substâncias que a gente utiliza na estética. E eu comecei a me destacar. E tinha uma disciplina que chamava intradermoterapia. Eu falava, uau, o que é isso? E eu falava assim, bom, então eu tenho que entender a origem disso. E aí eu fui procurar intradermoterapia, o que eu achava era materiais de outros colegas, mas eu queria saber a origem do negócio. E aí eu fui atrás de literatura e encontrei um livro que chamava Tratado de Mesoterapia. E eu li esse livro de capa a capa. Para resumir, o curso de intradermoterapia, o primeiro que eu fiz foi o meu próprio curso. Foi estudar a origem da mesoterapia, os princípios, os protocolos, como que o Dr. Pistor chegou naquele conceito, e eu fui trabalhar isso de forma diferenciada. E depois disso, aí já 6, 7 anos, eu venho me dedicando muito forte à mesoterapia. E eu vejo que toda a parte de injetáveis da mesoterapia, ela fundamenta vários princípios e técnicas que hoje se utilizam, inclusive toxina botulínica, preenchimento, PEN, microagulhamento. Então a mesoterapia, ela é a base, ela é o fundamento para isso. E eu me encantei e eu comecei a ver resultados. E aquela empresa que estava ruim das pernas, eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma representação dos produtos dessa empresa. É uma forma dela me pagar aquilo que ela está me devendo. Tinha 4, 5 salários atrasados. E eu falei, eu vou montar uma clínica de estética, porque em 2015, no final de 2015, saiu uma legislação que nos permitia fazer isso, farmacêutico também. Eu dava aula para biomédicos e não podia fazer o que o biomédico fazia, era discriminado, sofria bullying, né? E eu falei, tá bom, então eu vou montar uma clínica. Tive a oportunidade na minha cidade, em Jundiaí, de ter um negócio próximo. Então, março de 2016 eu começo com a minha clínica e dava aula e fazia a representação dos produtos daquele laboratório. E tudo isso para mim virou um tremendo de um laboratório. E o que eu via era assim, que os meus alunos, eles não me procuravam só para comprar os produtos, eles me procuravam para tirar as dúvidas. E cada dia eu tinha 400, 500 perguntas semelhantes a respeito do assunto. E os meus alunos falavam assim, professor, por que você não dá um curso específico, mais aprofundado, diferente daquele que você dá na pós e tal? Mas eu precisava do salário da pós. Eu já não estava tanto lá naquela empresa, mas eu precisava do salário da pós, porque tinha um filho fazendo medicina também fora do país, isso me custava muito caro. Enfim, mas chegou aquela hora que você dá um chega, né? Você fala assim, não, agora acabou, eu vou seguir esse caminho. E a estética foi me encantando. Eu fui fazendo curso aqui, curso ali, teve coisa que eu descartei, teve coisa que eu agreguei, teve outras coisas que eu desenvolvi, alguns princípios, e dando esse suporte para o aluno. Eu fui achando isso legal. Mas eu não podia, por estar com contratos com a pós-graduação, eu não podia dar cursos livres, eu não podia fazer, por exemplo, o que eu faço hoje. E chegou um momento que eu falei para a pós-graduação também, chega, não vou dar mais aula na pós-graduação e vou seguir meu rumo. E aí a representação foi crescendo, não é? E aí a gente... comecei com os cursos livres, mas mesmo assim era muita viagem, muito cansativo e tudo mais. E aí meu filho Ítalo falou assim, pai, eu vou achar uma maneira de você viajar menos
ganhar mais dinheiro e juntar tudo isso que eu estou vendo que você está gostando demais de fazer. E foi onde a gente começou a fazer esses trabalhos online e assim ajudar muita gente a trabalhar o princípio da estética com responsabilidade, embasado nas questões de anatomia, fisiologia e bioquímica, porque não dá para fugir disso. Então, hoje a gente tem trabalhado muito forte isso, a gente tem contribuído com vários profissionais, não só farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, esteticistas, dentistas, alguns médicos. O meu trabalho hoje, ele consegue atingir esse público, não é com soberba, porque toda honra, toda glória é para Deus mesmo, porque Ele é o autor e consumador da minha vida, mas assim, eu tenho visto que tem contribuído muito para os profissionais. E eu percebi que na estética a gente precisava de pessoas, não vendedores de curso, não só vendedores de produtos, mas de profissionais que pudessem agregar valor. E se o colega precisar, você fala assim, fala que eu te escuto. E a gente tem desenvolvido esse trabalho na estética. Então, se resumir na estética, esse ano 8 anos de estética, de 25 anos de farmacêutico. Então, se você fala assim, Nilson, qual que é a sua experiência? A minha experiência é ter passado por anatomia patológica, ter passado por análises clínicas, farmácia hospitalar, drogaria, assuntos regulatórios, ter trabalhado como gerente na parte comercial também, isso me ajudou muito. Eu também tive uma experiência administrativa quando eu passei pelas grandes redes de drogaria, mas o que eu mais percebi é que quando a gente começa a criar ferramentas, porque a gente tem experiências, e viver é muito mais do que ter diploma, viver é muito mais do que fazer cursos, viver é você no dia a dia, na vida como ela é, você conseguir construir alguma coisa de forma idônea e transparente. Então, hoje a estética é o que realmente me oxigena, é o que eu consigo olhar para minha família e falar assim, bom, eu preciso ter motivação para continuar, para garantir a faculdade dos meus filhos. Meu filho mais velho já está formado e tudo mais, já está até andando com as suas próprias pernas, mas tem 2 ainda que precisam disso. Então toda vez que eu olho para eles, me motiva a continuar minha vida profissional, e a estética me deu uma oxigenação. Falou assim, bom, aqui tem um mercado, aqui tem um segmento que ele pode ser rentável, mais rentável do que ele já te é, e você pode fazer coisas que antes você não podia. Porque eu não sei se você sabe, mas o grande sonho de um farmacêutico é prescrever. E as legislações relacionadas à prescrição por farmacêutico no Brasil, elas são extremamente ingratas. Quase que um farmacêutico dentro de uma drogaria tem que correr atrás do cliente, abraçar as pernas dele. Deixa eu prescrever aqui para você uma dipirona, um paracetamol, um medicamento de livre comércio. Então eu via isso de forma muito inexpressiva. E quando eu comecei a trabalhar com a estética, eu falo assim, poxa, eu trabalhei com manipulação, eu trabalhei com isso, trabalhei com aquilo. Então tem várias substâncias que são consideradas correlatas, que eu posso combinar numa formulação e ajudar as pessoas a atingirem os objetivos estéticos dela, e também colaborar com a saúde. Para mim, estética não é só embelezamento. Estética para mim é saúde, é autoestima, é trabalhar a condição dessas pessoas. E eu vi na estética essa oportunidade, além da oportunidade de ganhar mais, além da oportunidade de às vezes um piso farmacêutico você ganhar num dia,
não é? A oportunidade que eu queria para cada mês fazer um salário diferente. Então, a estética me proporcionou tudo isso. E hoje eu tenho vivido de estética, tá fazendo agora exatamente 1 ano que eu me aposentei da minha vida acadêmica em universidade, depois de 20 anos lecionando em universidades, pós-graduação de manipulação, pós-graduação de estética. Eu me aposentei 100% desse tipo de segmento. Hoje eu tenho meus negócios, tenho minha clínica de estética, tenho uma representação de uma grande marca de produtos para mesoterapia, e também inauguramos uma farmácia de manipulação exclusiva para profissionais de estética que sofrem um preconceito terrível quando alguém recebe a prescrição de um biomédico, de um farmacêutico numa farmácia de manipulação convencional. Ele não tem ali a condição ou respeito e até mesmo a aceitação da legislação atual nacional de aviar a receita dele, de fazer a receita de acordo com o que ele está pedindo. Então, o que está acontecendo hoje? Além de ajudar tecnicamente, eu tenho criado ferramentas para ajudar os profissionais da área de estética, os profissionais da área de saúde, de estética, a ter condição de trabalho e dar o recurso que os seus clientes necessitam, porque é muito desagradável eu ver um profissional de saúde, biomédico, farmacêutico e tudo mais, prescrevendo alguma coisa, e aí aqueles clientes voltarem e falar assim: olha, a farmácia não aceitou sua prescrição. Então, graças a Deus, hoje eu consigo ter essa oportunidade de, além de agregar valores para minha profissão, agregar valor para minha carreira, agregar valor para minha vida e para a vida da minha família, que era o meu maior objetivo. Eu consigo agregar valores para os meus colegas profissionais da área de saúde que resolveram migrar para a estética. Porque na verdade é assim, olha, todos da área de saúde, quando ele não consegue se destacar, porque a gente estuda pra caramba, a gente trabalha pra caramba e fica meio de saco cheio daquela mesmice, né? Quando não consegue se destacar, ou ele aposenta e vai viver de qualquer jeito, né, com a aposentadoria que a gente tem, ou ele toma alguma atitude. Então, a estética foi para mim essa motivação, essa possibilidade de ganhar mais, de ver um novo horizonte. Não é que eu não tenha que estudar, não é que eu não sou desafiado, tudo isso todos os dias, mas a estética me proporcionou esse desafio e tem me rendido os frutos que eu desejo. Não imaginava que aos 25 anos de profissional farmacêutico, que é o que eu completo agora por esses dias, que eu teria ainda a grata surpresa de migrar radicalmente de área de trabalho e pousar na estética e fazer os trabalhos que eu consigo executar hoje através dela. Sou muito grato e trabalho pela estética, não só na minha profissão, mas por várias outras. A estética de uma forma racional, de uma forma autônoma, de uma forma segura e racional, sem maluquices, né? Porque a gente vê maluquices todo tipo de profissional fazendo, mas estética para mim é saúde, é autoestima, é bem-estar, e foi a área que alavancou a minha carreira, e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agora você já sabe um pouquinho mais a respeito do professor Nilson. Professor Nilson, criança de uma periferia que enfrentou os desafios de romper as portas de uma universidade, depois uma universidade pública conceituada, trilhar uma trajetória de 25 anos e não ter medo de inovar e enfrentar
os desafios que a vida me proporcionou. E ainda tem mais alguns pela frente, né? Agora com um pouquinho mais de experiência, é menos força e a gente coloca essa experiência na mesa. Espero que isso também sirva, essa minha história aqui, que sirva para te incentivar e te motivar. Se você é um profissional de saúde começando, se você é um profissional de saúde que já está na estrada, quem sabe 10, 15 anos, e está desanimado com a sua área. Se você escolheu isso lá atrás, tem um propósito para você estar nessa profissão, mas tem um caminho novo para você trilhar também. Procure esse caminho. Quem sabe não é estética também. Se você quiser, me procure, me ache. Eu vou te falar um pouquinho mais a respeito disso. Obrigado por querer saber da minha história. Um grande abraço para vocês, professor Nilson Pita.